História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém e Israel, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel nos dias atuais. Agora nós vamos contar a história de vida do diácono, do sacerdote, bispo e Papa Martírio. O Papa Martírio iniciou seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 478, no quinto século do cristianismo, após a morte natural do Papa Anastácio. No ano 478, o Papa Anastácio veio falecer de morte natural. Com a morte do Papa Anastácio, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reúne para celebrar as exéquias do Papa Anastácio. As exéquias do Papa Anastácio durou-se 7 dias. Passando o período de 7 dias das exéquias do Papa Anastácio e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 478, se reúne em uma assembleia para escolher o seu novo pontífice, e o escolhido foi o bispo Martírio. O bispo Martírio se tornou-se o 46º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago o Justo até ele, o bispo Martírio. O bispo Martírio nasceu no ano 400. O bispo Martírio foi batizado pelas mãos do Papa João. O bispo Martírio foi ordenado e consagrado ao diaconato pelas mãos do Papa Juvenal. O bispo Martírio foi ordenado e consagrado ao sacerdócio pelas mãos do Papa Juvenal. O bispo Martírio foi ordenado e consagrado ao bispado pelas mãos do Papa Anastácio. Após a morte do Papa Anastácio e com a escolha do Colégio Apostólico, o bispo Martírio se torna-se o Papa Martírio. Com a escolha do bispo Martírio para ser o novo pontífice, o novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 478, elabora-se 11 documentos e envia-se para as 11 igrejas católicas esparramadas pelos 4 continentes. E um desses documentos chegou até o Vaticano, ao Papa Simplício. O Papa Simplício da Igreja Católica Apostólica Romana recebeu os 2 documentos e imediatamente enviou 2 documentos para a Igreja Católica Apostólica Romana, para a Igreja Católica Apostólica de Jerusalém, em Israel, no ano de 478. O primeiro documento, o Papa Simplício, lamentou a morte do Papa Anastácio, parabenizou o Papa Anastácio pelo belíssimo trabalho desempenhado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e animou todos os cristãos católicos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel a permanecerem cada vez mais firmes na presença do Senhor Jesus. O segundo documento que o Papa Simplício enviou para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel foi agradecer ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do bispo Martírio para ser o novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, sendo-se o 46º pontífice a administrar aquela igreja desde o apóstolo Tiago até ele. O Papa Simplício da Igreja Católica Apostólica Romana também elaborou mais 2 documentos e enviou para mais 2 igrejas católicas esparramadas pelo mundo. O primeiro documento foi para a Igreja de Éfeso, para o Papa Paulo, para que ele celebrasse a celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo Martírio como novo pontífice da frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O segundo documento, o Papa Simplício enviou para a Igreja Católica de Coríntio, para o Papa Pedro, para que o Papa Pedro da Igreja Católica de Coríntio celebrasse a celebração de tronização e consagração, iniciação de pontificado do bispo Martírio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. No ano 478,
a Igreja Católica de Jerusalém, Israel, dá início à celebração de consagração e iniciação de pontificado do Bispo Martírio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração com os ritos iniciais foi presidida pelo Papa Paulo. O Papa Paulo agradeceu a presença de todos os papas presentes, de todos os bispos presentes, de todos os sacerdotes presentes, de todos os diáconos presentes e de todos os missionários e missionárias presentes, de todo o povo presente. O Papa Paulo deu início à celebração litúrgica invocando a Trindade Santa. Após invocar a Trindade Santa, invocou a todos presentes na celebração a pedirem perdão pelos seus pecados, pelas suas omissões e por todo tipo de pecado que cometeu. Após todos pedirem perdão, se cantou-se o Glória e depois de cantar-se o Glória, o Papa Paulo fez uma oração. Após a oração se deu início ao rito, à liturgia da palavra. Pegou-se um pergaminho das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, leu-se e após leu-se a leitura, colocou-se o pergaminho sobre o ambão. Em seguida, pegou-se um pergaminho dos livros dos Salmos do Antigo Testamento, leu-se e depois de ler, se colocou o pergaminho sobre o ambão. Em seguida, pegou-se um pergaminho do Novo Testamento, do livro dos Novos Testamentos das Sagradas Escrituras, leu-se e após leu-se, colocou sobre o ambão. Em seguida, o Papa Pedro da Igreja Católica de Coríntio iniciou-se sua pregação. O Papa Pedro enfatizou a todos os cristãos permanecer-se firme na unidade apostólica, respeitando cada vez mais os sacramentos, respeitando-se cada vez mais o colégio apostólico, vivenciando-se as Sagradas Escrituras à luz da observação e do direcionamento dada pelo magistério da Igreja, vivendo cada vez mais a vida em santidade. Após fazer a pregação e a homilia, o Papa Pedro passa a palavra para o Papa Paulo da Igreja de Éfeso. O Papa Paulo da Igreja de Éfeso dá início ao rito de consagração do Bispo Martírio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Bispo Martírio se ajoelhou diante do presbitério, fez os juramentos diante de todos os papas e de todos os cristãos católicos presentes na Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Após o juramento, o Papa Paulo orou-se sobre a cabeça do Bispo Martírio e em seguida o Bispo Martírio deitou sobre o altar e o Papa Paulo continuou fazendo orações e cantando hinos e louvores. Em seguida, o Bispo Martírio voltou-se a ajoelhar diante do altar. O Papa Paulo pegou o pergaminho das Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do Bispo Paulo, do Bispo Martírio, e o Papa Paulo orou-se sobre a cabeça do Bispo Martírio. Em seguida, o Papa Paulo pegou o óleo consagrado, ergueu-se aos céus e orou. E em seguida, ungiu-se a cabeça do Bispo Martírio, ungiu-se os lábios do Bispo Martírio, ungiu-se os ouvidos do Bispo Martírio, ungiu-se o peito do Bispo Martírio e ungiu-se as duas palmas da mão do Bispo Martírio. Em seguida, o Papa Paulo pegou esse próprio óleo e ungiu-se as vestes de papais do Bispo Martírio. Juntamente com os papas Pedro da Igreja Católica de Antioquia, juntamente com o Papa Mongo da Igreja Católica de Alexandria, juntamente com o Papa João da Igreja Católica da Armênia, juntamente com o Papa Acácio da Igreja Católica de Constantinopla e juntamente com o Papa Pedro da Igreja Católica de Coríntio, o Papa Paulo pegou as vestes, todos eles oraram e em seguida a vestiram sobre o Bispo Martírio. Após vestirem o Bispo Martírio, orou-se e ungiu o Bispo Martírio e as consagrou como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Após consagrarem o Papa Martírio,
Eles o abraçaram e os beijaram as palmas da mão, juntamente com os bispos, sacerdotes, diáconos, missionários e missionárias. Após consagrarem o Papa Martírio, se deu início à liturgia eucarística. Levou-se para o altar o pão, a água e o vinho. Pegou-se o pão, elevou-se aos céus, orou-se e deu graças e colocou-o sobre a mesa do altar. Em seguida, o Papa Paulo pegou a água, colocou-se sobre o vinho, em seguida ergueu-se o cálice do vinho, orou-se ao Senhor e em seguida colocou-se sobre a mesa do altar. Continuou fazendo orações e em seguida rezou-se o Pai Nosso e depois de rezar-se o Pai Nosso, pegou o pergaminho das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, do livro de Mateus, capítulo 26, versos de 26 a 30. E após recitarem as mesmas palavras que Jesus recitou na Santa Ceia, ele a distribuiu a Eucaristia, o corpo e o sangue do seu Jesus. Todos comeram e beberam, agradeceram e louvaram ao Senhor. Em seguida, o Papa Paulo passou a palavras para o Papa Martírio. O Papa Martírio fala pela primeira vez assentado-se na cátedra do apóstolo Tiago. O Papa Martírio agradeceu a presença de todos, parabenizou o trabalho belíssimo que o Papa Anastácio fez à frente da Igreja Católica de Jerusalém, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém por escolher ele, agradeceu a presença de todos os papas, de todos os bispos, sacerdotes, diáconos e ministros e ministras, a todo o povo de Deus, agradeceu ao Papa Simplício por aceitar ele como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradeceu ao Papa Paulo por presidir a celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado dele, do Papa Martírio. Agradeceu ao Papa Pedro por pregar na celebração de iniciação e pontificado dele, do Papa Martírio. Em seguida, o Papa Martírio passou a palavra para o Papa Paulo. O Papa Paulo agradeceu a presença de todos, parabenizou o trabalho lindo que o Papa Anastácio fez à frente da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel. Agradeceu ao Colégio Apostólico de Jerusalém pela escolha do Papa Martírio. Parabenizou a presença de todos os papas presentes na celebração. Parabenizou a presença de todos os bispos, de todos os diáconos, missionários e missionárias e todo o povo de Deus. Agradeceu ao Papa Simplício pela escolha dele por presidir a celebração de entronização e consagração e iniciação do Papa Martírio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Em seguida, o Papa Paulo deu a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, todos os papas retornaram para as suas igrejas católicas esparramadas pelo mundo. Se dá início, então, no ano de 478 até o ano de 486, o pontificado do Papa Martírio à frente da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel. O Papa Martírio manteve todos os trabalhos dos papas anteriores a ele, fortalecendo a catequese, fortalecendo a parte social, fortalecendo os hospitais de campanha, abrindo novas escolas, fazendo-se novos trabalhos, nomeando e consagrando novos diáconos, nomeando e consagrando novos sacerdotes, nomeando e consagrando novos bispos, nomeando e consagrando novos missionários e missionárias, abrindo-se novas escolas, abrindo-se trabalhos para os jovens e adultos, fortalecendo-se a liturgia da igreja em unidade com as igrejas no mundo todo, católicas, respeitando o calendário litúrgico das festas do Natal do Senhor, da Páscoa do Senhor, da festa de Pentecostes e da festa dos Santos Mártires. No ano 486, o Papa Martírio morre de morte natural. Com a morte do Papa Martírio, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reúne e escolhe como seu novo pontífice, seu novo Papa, o Bispo Salatiano da Palestina, se tornando-se o 47º Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 486, no quinto século do cristianismo.